Venham estudar o Evangelho segundo o Espiritismo com o Grupo Espírita Amadeu Ferretti. Estamos apresentando a palestra sobre o capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, item 20, A felicidade não é deste mundo, pelo expositor João Maceió, da Sociedade Espírita Cristã Vinha de Luz. Vamos dar início, à nossa reunião da noite de hoje, com todo amor, com todo carinho, E vamos ler a página de preparo de ambiente intitulada Quando Orades, do livro Pão Nosso, do nosso querido Emmanuel. Quando estiver orando, perdoai. São palavras de Jesus, segundo Marcos, capítulo 11, versículo 25. A sincera atitude da alma na prece não obedece aos movimentos mecânicos vulgares. Nas operações da luta comum, a criatura atende invariavelmente aos automatismos da experiência material, que se modifica de maneira imperceptível nos ciclos do tempo. Todavia, quando se volta a alma aos santuários divinos do plano superior, por meio da oração, põe-se em consciência, em contato com o sentido eterno do Criador da vida infinita. Examine, cada aprendiz, as sensações que experimenta, se colocando na posição de rogativa do alto, compreendendo que se faz indispensável manutenção da paz interna perante as criaturas e quadros circunstanciais do caminho. A mente que ora permanece em movimento na esfera invisível. As inteligências encarnadas, ainda mesmo quando se não conhece entre si na pauta das convenções materiais, comunicam-se por termos tenues, fios do desejo, manifestando na oração. Em tais instantes que devemos consagrar exclusivamente a zona mais alta de nossa individualidade, expedindo mensagens, apelos, intenções, projetos e ansiedades que procuram o objetivo adequado. É digno de lástima todo aquele que se utiliza da oportunidade para dilatar a corrente do mal, consciente ou inconscientemente. E por esse motivo que Jesus, compreendendo a carência dos homens e mulheres incensos de culpa, lançou esse expressivo programa de amor em benefício de cada discípulo do Evangelho. E quando estiverdes orando, perdoai. Muito interessante a lição. É a lição de número 45 do livro Pão Nosso, Quando Orardes. Muito oportuna a lição. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus com todo amor, com toda gratidão, que a bondade e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo, que se conta presente nesta comunhão de sentimento, como foi a abertura do nosso estudo da noite de hoje, para que possamos estar ligados por essa corrente visível de desejos sinceros, rejubilados de alegria, para realizar esse trabalho em prol de todos nós e da humanidade inteira, por onde divagam os nossos sentimentos de gratidão a Deus. De todo o coração, Senhor,
nós rogamos a proteção por toda essa humanidade que geme, chora e sofre por essas dificuldades que estão encontrando dentro das nossas casas de oração, de portas fechadas, e muitos corações também fechados para o bem. Nós rogamos a Deus essa proteção, esse amparo, essa beleza para todo o bem possível, para os que estão nos leitos dos hospitais, nas casas de saúde, nos orfanatos, os abrigos de pessoas com demências mentais, em todos os ambulatórios dos grandes hospitais, às vezes aguardando a oportunidade. Nós estamos aqui orando, envolvendo a todos, Pai, todos os nossos amigos, parentes, companheiros da nossa casa de oração, Amadeu Ferretti, que todos estejam recebendo esse amparo onde quer que estejam. E assim, Mestre, em Teu nome, em nome de Deus nosso Pai, em nome da falange bendita de trabalhadores espirituais que apoia essa casa e os nossos estudos, nós declaramos por iniciado, aberto a nosso estudo da noite de hoje, dentro da Tua doce e bendita paz. Que assim seja, Jesus. Graças a Deus. Nesse instante, nós transmitimos um abraço fraterno para todos os nossos companheiros, irmãos, amigos, e rogamos a Deus, nosso Pai, por aqueles que nós estamos encontrando com saudade, e trazemos um abraço da nossa Casa Vinha de Luz para todos os nossos irmãos. O nosso assunto de hoje, estamos com o Evangelho, capítulo 5, cujo assunto que nós vamos estudar no nosso estudo de hoje está no Bem-aventurados os aflitos. Esse capítulo nos chama muita atenção por essa aflição. Muitas vezes não são as aflições do mundo, da ganância, da volúpia, das insensatez. Os aflitos pela felicidade de viver, aflitos pela paz, aflito para se autoconduzir com firmeza nas estradas do mundo. Essa é a aflição lembrada por nosso querido Jesus. E aqui nesse item 20, que nós vamos fazer o nosso estudo de hoje, a felicidade não é desse mundo. É um assunto assim muito, muito problemático, porque muitas pessoas pensam, porque a felicidade não é desse mundo, a gente não pode trabalhar, se esforçar para viver alguns momentos de felicidade em nossa vida. Se a gente não pode viver durante todo o nosso tempo feliz, mas nem que seja por momentos, para aqueles que já despertaram no caminho do bem. Não sou feliz. Muitas vezes as pessoas se queixam que não é feliz, mas tudo depende da posição em que nós estamos atravessando. A felicidade não foi feita para mim. Reclamamos geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso, meus caros filhos, prova melhor que todos os raciocínios possíveis. A verdade está na máxima da Eclesiastes. A felicidade não é desse mundo. Aí nós precisamos entender, e a doutrina espírita, através da imortalidade da alma, ela nos esclarece com muita nobreza mesmo. Agora, há necessidade de todos nós, principalmente espíritas, estudarmos a imortalidade da alma para a gente saber ter um pouco de conhecimento sobre a nossa hierarquia moral. A gente sabe que o progresso da humanidade ele caminha por duas estradas, a estrada material e a estrada moral. Dentro do campo material, a gente pode progredir, intelectual, a gente pode progredir, mas dentro do campo moral,
nós muitas vezes demoramos a progredir. Então, numa existência só, nós não conseguimos, de maneira nenhuma, realizar todos os nossos sonhos. Quando a gente faz uma pesquisa sobre esse assunto, nós encontramos que irmão nenhum na face da Terra conseguiu atingir a perfeição em uma só existência, não é isso? Todos nós encontramos muita dificuldade. A felicidade não é desse mundo, porque aqui na Terra, mesmo que você tenha atingido um grau muito superior na hierarquia moral, sempre sobra alguma coisa. Até na vida de Jesus sobrou. Na hora que ele estava para ser convidado ao sacrifício, ele pediu a Pai para ele suportar esse fardo que ele estava atravessando. Porque até numa hora dessa aparece o sofrimento e nos tira totalmente dessa ideia de eu sou feliz, eternamente feliz. A felicidade não é desse mundo. Aqui na Terra, em todos os continentes da face da Terra por onde andamos, encontramos pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão bem. Por exemplo, a gente às vezes passa um ano inteiro sem ter nenhum conflito, nenhum atrito, nenhuma amargura, nenhuma tristeza. A gente passa às vezes um ano inteiro. Eu já procurei observar alguns passagens da minha vida e eu encontrei muitos momentos da minha vida de paz, de tranquilidade, de alegria. Mas sempre tem uma reflexão, uma cobrança, uma herança nossa do passado. Então, com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais de felicidade. A gente nota que é difícil, muito difícil, né? Digo mais, nem mesmo reunindo as três condições tão desejadas, portanto, incessantemente se ouve no seio dessas classes privilegiadas pessoas de todas as idades se queixar amargamente da situação em que se encontra. A gente encontra que, às vezes, as reminiscências do nosso passado, as nossas heranças, que nós somos herdeiros de nós mesmos, traz essa reflexão. Nós lembramos de Paulo de Tarso, em suas caminhadas. Às vezes, uma oportunidade, ele se deitou debaixo de uma árvore para descansar e entrou em reflexão. Ele se encontrava feliz porque ele tinha despertado sua consciência para a justiça divina, para os ensinamentos de Jesus. Mas naquele instante que ele estava ligado àquele pensamento de fazer tudo pelo bem, que a bondade de Deus estava lhe assistindo, brotou em seus pensamentos o seu passado infeliz. E ele começou, naquele instante, a sofrer. Por que é que ele sofreu? Porque ele não queria mais vivenciar aquele passado infeliz, mas estava vivenciando. Tem um dizer popular que diz: quem se lembrar do passado infeliz é sofrer duas vezes. E nós, às vezes, quando a gente está lembrando do que errou, do que praticou de errado, a gente entra em sofrimento. Queiramos ou não queiramos, a gente ainda não está prontos. Quando nós ainda não estamos prontos, nós sofremos essas consequências. E a nossa querida Joana de Ângeles diz que mesmo a gente sozinho não podemos nos considerar nunca felizes, porque ninguém pode ser feliz sozinho. Eu lembro muito de nosso querido Leopoldo Machado, eu estou com o retrato dele aqui na parede, e Leopoldo Machado ele dizia até: para se justificar que somos cristãos, precisamos cultivar a fraternidade e a solidariedade, porque senão não somos cristãos, porque é muito difícil. E aqui, diante de tal fato, é inconcebível que as classes laboriosas, militantes, invejam com toda ânsia a posição dos que parece favorável da fortuna,
Muitas vezes a pessoa pensa que na fortuna consegue ser feliz, mas vem a hora em que você se apega à fortuna. Quando se apega à fortuna, você já tem medo da morte para não deixar a fortuna. Lá vem o sofrimento de novo, né? Se orgulha, se ostenta porque tem mais do que os outros, né? Aí a gente vai ainda nesse mundo, por mais que se faça, cada um tem a sua parte de labor e de miséria, a sua cota de sofrimento e decepções. Seja quem for, rico ou pobre, passa por essas decepções. Tem aquela passagem de Jesus e Lázaro, quando chegou no mundo espiritual, o rico pediu a Lázaro que tivesse misericórdia dele. Lázaro é pobre e ele queria o auxílio dele. E muitos companheiros assim. Tem uma passagem de uma dessas obras de André Luiz, que um rico fazendeiro cheio de escravos chegou no mundo espiritual, queria explorar os escravos, como explorava aqui na Terra, que ele pensava que era feliz, mas não era, era infeliz, porque todos aqueles que ele tinha mantido subordinado às obrigações profissionais do trabalho eram vítimas, e ele ia arcar com a responsabilidade de todas as vítimas do passado. Então, nós encontramos nesse mundo, por mais que se faça, cada um tem seu labor, sua cota, suas decepções. Na Terra é lugar de provas e expiações. Todos estamos comprometidos aqui na Terra. Agora, não é para a gente desanimar, não. Por isso que no início do nosso estudo, eu estive lembrando da imortalidade da alma. Se o nosso objetivo é a perfeição, nós precisamos, acima de tudo, de trabalhar a nossa perfeição, trabalhar pelo bem-estar da nossa perfeição. E essa procura nossa, quando nós despertar, a Joana fala em suas obras, o despertar, esse despertar nosso, é como se fosse um marco divisório, como é um marco divisório. Quando hoje nós estamos encontrando milhares de seres no mundo espiritual sofrendo, porque não despertar ainda a sua consciência para seu eu. O importante desse despertar é a gente saber quem eu sou, o que é que eu estou fazendo aqui na Terra, que isso aqui não é uma colônia de férias. O que é que eu estou fazendo aqui na Terra? Por que é que eu estou vivendo no seio dessas famílias e da sociedade? Quando nós despertamos, é como a gente acordasse para a alma. É o acordar da nossa consciência para o nosso eu profundo, como diz a nossa querida Joana, para o nosso eu profundo. Então, esse despertar nosso para alcançar o grau de felicidade, né? A Joana tem uma obra intitulada Psicologia da Gratidão, no capítulo 11 dessa obra que ela fala que quando nós já estamos despertos, nós começamos a trabalhar para todos os objetivos nossos sejam encaminhados para a perfeição. Todos nós estejamos sendo encaminhados, nós mesmos nos conduzimos, como diz o nosso querido José de Anchieta, na primeira encarnação que ele teve aqui no Brasil, ele disse, quem sabe onde quer chegar, nesse quem sabe onde quer chegar, é a pessoa que já está desperta. Quem sabe onde quer chegar, escolhe o caminho certo e o jeito de caminhar. Quer dizer, esse jeito de caminhar é que nós vamos procurar encontrar essa felicidade que nós estamos almejando. Aí nós começamos a procurar. Em várias existências, nós vamos de grau a grau alcançando. Aí nossas existências se cumpram alcançar o mais alto grau de felicidade na sua natureza comporta. A gente vai procurar o mais alto grau, mas só de encarnações e encarnações, para nós que estamos despertos e somos reencarnacionistas, convictos disso,
que nós vamos ter certeza que precisamos trabalhar o nosso eu. Às vezes eu encontro pessoas sofrendo e eu sempre peço às pessoas que parem para a meditação, se conheça melhor. Quanto mais a gente se conhecer, melhor, para a gente ter mais firmeza em nossas decisões, para não deixar se embotar por sentimentos negativos e cultivar, muitas vezes, esse vazio existencial. Existem pessoas, eu já vi pessoas perguntar, para que eu vivo? Qual o objetivo de eu viver? Por que é que eu vou ser feliz se aqui na Terra não é lugar de felicidade? Não é a felicidade que a gente pensa, que se satisfaz com tudo que é prazeres do mundo, chama isso de felicidade. Não é isso. A verdadeira felicidade nossa é a paz da consciência. É a nossa paz interior. Essa é que é a verdadeira paz. É visto que, se demonstrando estar por experiência arquissecular, que só excepcionalmente esse globo apresenta condições necessárias à completa felicidade do indivíduo. Aqui mesmo na Terra, nós vamos conquistar essa beleza, mas vai custar algumas encarnações, algumas convivências refazendo o nosso passado. E, em geral, pode afirmar que a felicidade é uma utopia. Tem pessoas que pensam, em tese geral, que é uma utopia. A utopia é aquilo que não pode acontecer, é uma quimera fantasiosa para enganar a gente, né? Mas não, a felicidade, ela existe. A gente encontra pessoas hoje, no nosso dia a dia, eu já encontrei várias pessoas assim. Uma certa vez eu fui visitar um lar e o dono da casa estava radiante com a esposa dele. A esposa dele tinha 4, era 5 filhos, e ela estava fazendo um tratamento espiritual. Mas ele estava tão alegre, ele disse: minha esposa completa a minha vida, é a coisa mais linda do mundo. Se levanta 4 horas da manhã e dorme meia-noite, tomando conta dos filhos. Prepara marmita, escola, material de escola para os filhos que estão estudando, os que já estão trabalhando. Dentro de casa, nunca vi essa mulher ter uma reclamação nessa existência. Quer dizer, a gente encontra que essas pessoas, elas estão cultivando uma felicidade. É uma felicidade relativa? É, mas é felicidade. E a essa felicidade é o nosso caminho. Como diz Joana no livro Psicologia da Gratidão, quando nós estamos nesse caminho, a Hermínia de Miranda também, estudando a mediunidade, no primeiro capítulo, estudando a mediunidade, ele fala sobre essa nossa trajetória. Quando nós estamos na era da matéria, na hominal ou na época da matéria, nós encontramos muita dificuldade. Mas quando nós despertamos, como eu lembrei, quando a gente desperta a nossa consciência para o reino de Deus, a gente entra na era do Espírito. Quando entramos na era do Espírito, a gente vai procurar essa felicidade que ela deixa de ser uma utopia e nem ser essa quimera dessa imaginação. Não é isso? Então, nós precisamos, acima de tudo, jamais lograr alcançar-se o homem ajuizado em uma raridade desse mundo. O homem absolutamente feliz jamais foi encontrado, como eu estive falando. É muito difícil. O que consiste na felicidade da Terra são coisas efêmeras, aquelas que não têm que guiar a ponderação por um ano ou mês, uma semana, satisfação completa. Todo o resto da existência é uma série de amargura, de decepções. Nós notamos que a gente tem, como eu estava agora falando, a gente tem esses altos e baixos, porque mesmo que a gente esteja feliz, de repente entramos nessa reflexão, um relacionamento que não se correspondeu, um negócio, uma questão de interesses materiais que não deu certo, tudo isso nos leva a essa derrota, essa dificuldade, né? Consequentemente,
Se a morada terrena são peculiares às provas de expiação, é forçoso se admite algumas moradas a mais favorecida, onde o espírito, enquanto aprisionado, ainda numa carne material, possui de toda a plenitude dos interesses da vida humana. Tal a razão que Deus semeou, deu o vosso turbilhão, e a gente encontra muitos planetas e mundos de provas e expiações, para que a gente, se não cumprir aqui, cumpriremos em outro, quando os achar suficiente, purificados e nos aperfeiçoamento. Nós vamos trabalhar com esse interesse, depois que estamos de perto. Todavia, vocês são conduzidos, condizais nas minhas palavras, não deduzais de minhas palavras, que tende estáis destinado para sempre a uma penitenciária. Não, não é assim. Existem muitas criaturas na Terra que sofrem, mas não é aquele sofrimento cativo, ser cativeiro, aquele cativeiro, aquela infelicidade, aquela masmorra, não. Já é um sentimento, como nós falamos, relativo. Nós tivemos grandes trabalhadores do Evangelho, nosso querido Francisco de Assis, ele teve suas doenças até ignorado. Nosso irmão, eu falei agora, José de Anchieta, teve hipertrofia, mas era um homem alegre, feliz, sempre pronto para servir a Deus, não é? Todas essas pessoas trabalham já consciente. Nosso irmão Frei Fabiano de Cristo levou a vida dele toda de doença, de dificuldade. Quando ele saiu lá de Portugal, ele deixou dívidas para pagar, a luta, a família pobre, passando dificuldade, e ele sofria com isso, mas ele nunca deixava de procurar o caminho sempre do bem. Essa tarefa imensa da execução cabe à nova doutrina que os Espíritos nos vêm revelar. O Espiritismo vem nos revelar a imortalidade da alma, para que a gente, consciente disso, tenhamos confiança, né? E essa confiança, que hoje é dia de finado, né? Mas confiança que a gente tenha de que a gente vai voltar. E a gente tenha essa felicidade de voltar na Gênesis, no capítulo 18, o último capítulo da Gênesis, ela nos fala que se tivermos despertados e conscientes da imortalidade da alma, nós vamos voltar a habitar aqui na Terra. É uma boa notícia, né? Porque muitos desses que estão desencarnando agora, nessa transição, eles não voltarão, porque eles não despertaram, não acordaram. Eles já estão, às vezes, milhares de anos encarnando, reencarnando, sem querer ter consciência da imortalidade da alma. Ainda mais preocupado com esses prazeres mundanos, com o mal do que com o bem. Então, nós estamos hoje acordando para essa realidade. Quando eu li a Gênesis, nesse último capítulo, o item 33 da Gênesis, eu me senti feliz, porque a gente tem tanto amigo, né? Tão bom a gente voltar de novo à Terra, quando desencarnar, né? Para estar com os amigos, né? E assim, pois, meus queridos filhos, que santa emulação vos anime, o estímulo que cada um de vós se despoje do homem velho, que a gente se reforme. Deveis, todavia, consagrar-se à proporção desse espiritismo, que ainda já começou, a vossa própria regeneração. Nós estamos, o Espiritismo está ajudando a gente a se regenerar. Para aqueles que têm consciência, nós estamos num processo de regeneração. E essa regeneração já está sendo feita, como eu citei o Gênesis. Se estivermos conscientes, nós estamos regenerando, domando as nossas más tendências e trabalhando para um futuro melhor na nossa vida. Corre-vos o dever de fazer que os vossos irmãos participem dos raios da sagrada luz. Tudo que a gente puder fazer agora, nessa pandemia, para iluminar a nossa trajetória,
e a trajetória dos outros que estão na nossa retaguarda, nós estamos trabalhando pela regeneração dessa humanidade sofrida, né? Mas, portanto, a obra, meus queridos filhos, quero nessa reunião solene, todos os vossos corações aspire essa grandiosa objetivo de preparar para as gerações por vindouras, que é isso que nós preparamos. Se a gente se omitir nas nossas casas de oração agora, não quiser abrir as portas, como eu tenho lembrado, a gente tem que abrir as portas da nossa casa, fazer a reunião mesmo com número reduzido, mas não deixar fechadas, porque o nosso querido Bezerra de Menezes diz: aonde existe um grupo orando é um ponto de luz iluminando a humanidade. Bezerra de Menezes, Manuel Filomeno de Miranda, nosso irmão Eurípides Bassanufo, Ivan Costa e outros que estão trabalhando, que estão filiados ao grupo de Francisco de Assis, aonde existir um grupo, por menor que seja o grupo, orando, trabalhando pelo bem-estar da humanidade, ali é um foco de luz iluminando a humanidade. E nós precisamos trabalhar essa luz nessa reunião solene, preparar as gerações por vindouras, um mundo onde já não seja vã a palavra felicidade, onde a gente possa entender o que é a palavra felicidade, né? E essa felicidade relativa, mas quantas criaturas, como eu falei, quantas criaturas que a gente encontra na nossa vida, a gente encontra pessoas pobres, humildes, que estão satisfeitas com o que tem. Não é alegre, sorridente com o que tem. Não precisa tirar a vida de ninguém para conquistar a sua vida, a sua manutenção terrestre. E nós encontramos pessoas que estão ricas, cheias, abastadas, que não têm condição de servir um pão a um pobre que está passando necessidade. E a gente está vendo agora mesmo, nós estamos tendo uma pessoa que está se prontificando a reformar o abrigo, Minha Casa, com todo carinho, com todo amor, diz que não quer saber de preço. Mas são pessoas que já estão usando essa fortuna de dinheiro, mas não está valorizando como prisão material. Ele está liberto, né, dessas garras, né? E nós precisamos trabalhar nesse mundo para esse bem-estar, para essa felicidade. Aqui, como está dizendo, né, nós somos a luz, como diz aqui, mãos, portanto, a obra. Meus queridos filhos, que nessa reunião solene todos os vossos corações aspira a esse grandioso objetivo de preparar gerações. Nós estamos aqui fazendo isso. Infeliz de nós que estamos dentro das casas espíritas e não queremos contribuir com a nossa presença. É infelicidade nossa. Nós temos que acordar para essa realidade. A bondade de Deus existe. E outro dia eu estava falando, se não puder abraçar com a veracidade dos fatos o Espiritismo, tem que rasgar tudo e jogar fora. Porque qual é o mérito que tem a gente estar se esforçando tanto para trabalhar o nosso sentimento no caminho do bem? Nós temos, uma obra de Joana de Ângela, no Otimismo, o Otimismo, de Divaldo Franco, e tem um capítulo aqui, 34, que fala em torno da felicidade, que nós não podemos comentar, que gasta nosso tempo, mas nós estamos aqui lembrando que nós estamos aqui no mundo, não é possível ser feliz? É possível ser feliz. Felicidade relativa, sim. Mas a gente se sente tão embaçado com esse trabalho da imortalidade da alma, que a gente já se sente feliz só em ter essa notícia. A gente já se sente feliz. Nós temos uma obra que, nesse mês de outubro, se comentou muito Kardec. Existe uma obra de Kardec que é muito esquecida dentro do Espiritismo, chama-se o livro Céu e Inferno, né? É muito esquecida. Eu estava dando uma notícia, e a notícia se viu até
para a observação do que eu estava falando. Eu já percorri para mais de 100 casas espíritas. E no meio dessas mais de 100 casas espíritas, só em torno de 5 casas me convidaram para falar sobre o livro Céu e Inferno. E nesse livro aqui a gente encontra um relatório de espíritos que estão gozando dessa felicidade no mundo espiritual. Está na segunda parte, exemplos, e vem a segunda parte, primeiro capítulo da segunda parte. O segundo parte vem espíritos felizes. No meio desses espíritos felizes, existe um número de aproximadamente 15 espíritos ou mais que se consideram felizes por ter realizado todos os seus sonhos aqui na Terra para o bem-estar dele, da felicidade e do mundo. E no meio deles tem a Condessa Paula, que eu gosto muito do exemplo dela. Ela teve a maior dificuldade na última encarnação com a riqueza, na penúltima encarnação com a riqueza. E na penúltima encarnação, ela passou por uma prova muito grande, e na última, ela veio para vencer. E se dedicou-se como condessa a dar atenção a todos os sentimentos que lhe chamasse atenção, pedindo uma centelha de amor. E ela conseguiu fazer isso. Chegou tão feliz no mundo espiritual que não olhava para trás, não tinha para onde olhar. Todos com quem ela manteve contato, inclusive seu marido, ela deu atenção devida com todo amor, sempre objetivando a felicidade. A Condessa Paula, no livro Céu e Inferno, segundo capítulo da segunda parte. Tá? Nós estamos chegando ao final do nosso estudo. Estamos muito felizes, deixa esse exemplo da Condessa Paula e o exemplo nosso de trabalhar pela regeneração. Vamos trabalhar no anonimato mesmo. Se não quiser ir ao centro, faça uma reunião em casa, abra as portas, convide 2 ou 4 amigos para vir na sua casa fazer reunião, dê apoio a essa humanidade sofrida. Vamos abrir as portas da nossa alma para o bem, para o amor, para a luz. Não vamos deixar a porta fechada. Vamos abrir as portas do nosso coração, aonde quer que exista 2 ou 3 pessoas orando em meu nome, ali existe um foco de luz a iluminar essa humanidade sofrida. Vamos ser essa luz com simplicidade, diz Bezerra de Menezes. Vamos ser essa luz. Nós estamos chegando ao final do nosso estudo. Eu vou pedir ao nosso querido Alexandre que faça a prece de encerramento. Para terminar, fazendo a prece, elevando o pensamento a Deus, agradecendo essa oportunidade bendita dessa encarnação, que Deus possa nos envolver, trazendo muita paz ao nosso coração e que busquemos ajudar mais, para que assim, vendo os olhos a felicidade, encontrando no outro, seja motivo de alegria para nós também. Que Jesus nos impulsione na caminhada, no bem, aonde possamos melhorar os sentimentos, melhorar a convivência com quem amamos e sermos luz no caminho de quem encontrarmos. Muito obrigado, Deus, a oportunidade bendita da reencarnação. Obrigado a oportunidade desse estudo. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigado. Que a paz de Deus permaneça com todos. Um abraço, um beijo para todos. Tchau, tchau. Graças a Deus. Convidamos a todos para assistirem à nossa próxima palestra, dia 15 de novembro, às 18 horas, sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, item 21, perda de pessoas amadas, mortes prematuras, pela expositora Márcia Dacal, do Grupo Espírita Coração de Jesus. Aguardamos vocês.